Irmãos, boa noite. Senhor, conceda sua graça para entendermos a sua palavra. Possamos entender um pouquinho mais sobre a terceira mensagem angélica, ou mensagem do terceiro anjo. Ou, englobando tudo, a mensagem dos três anjos. Para compreender a mensagem do terceiro anjo é sempre importante que a gente também tenha conhecimento das mensagens anteriores. A mensagem do temer a Deus e dar glória, que é a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E também a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, de Apocalipse 14, versículo 1. Tá? Terceira mensagem angélica. Geralmente, se a gente perguntasse qual é a terceira mensagem angélica, a maioria das pessoas, mesmo adventistas, citariam que ia sair dela por meu. A terceira mensagem angélica é encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 14 também, que é uma sequência, né? Os versículos 6 e 7 falam da primeira mensagem angélica. O versículo 8 fala da segunda. E os versículos de 9 até o 12 vai falar da terceira. Vai dizendo, vai apresentando o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. Tá? A mensagem do terceiro anjo é essa. Diz assim, e seguiu-os. Por que seguiu-os? Porque o terceiro anjo seguiu os outros dois. E seguiu-os o terceiro anjo. Dizendo com grande voz. É porque falava gritando. Mas era de forma audível. Isso significa autoridade e de forma audível. Não era de forma acanhada. E a mensagem do terceiro anjo era: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, aí os versículos vão continuar. Esse tal beberá do cálice da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. E continua um pouco mais. Só que nós vamos destrinchar esses pontos aqui, para a gente entender. Por quê? Mas por que fica toda hora falando de besta e dessas coisas? Por que é importante saber disso? Os protestantes, eu queria até lhe pedir, se eu puder, aquele texto que diz que o protestantismo olha com grande favor para o papado. Vê se o senhor consegue botar ele comigo. Eu lembrei dele agora aqui do computador, mas já começar. O protestantismo hoje em dia olha com grande favor para o papado. Por quê? Porque não o identifica mais como a primeira besta. Não sabe de onde é que vai vir a grande perseguição, a desgraça sobre o povo de Deus. Não sabe quem é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Porque eles ignoram esses textos. O livro do Apocalipse para eles é como se fosse uma maldição. Quem leu ou estudar o livro do Apocalipse. A grande maioria das igrejas é assim. Elas ignoram esse estudo. E a gente tem oportunidade, nós temos o conhecimento, nós temos estudos sobre isso, muitos estudos, muito material. O livro O Grande Conflito, que eu creio que é o livro mais conhecido da Igreja Adventista, fala sobre isso. Quem é a besta, quem é a sua imagem, o que é o sinal. Fala sobre tudo isso. Para quê? Para dizer, ó, gente, fica atento de onde é que vai vir os acontecimentos. De onde vai vir a perseguição. Para honrar quem? Esse sinal é em honrar quem? Nós temos que identificar esses símbolos para que a gente possa estar preparado e dizer, opa, eu sei que vai vir um decreto dominical. Mas é a partir de onde? Da China? Não. Está escrito que é a partir dos Estados Unidos. Já estou preparado. Eu não vou esperar um decreto dominical vir da China. Vou esperar dos Estados Unidos, porque é assim que está escrito. Mas a maioria do povo não está esperando isso, porque não sabe. Fala de besta, o povo é igual eu, quando não conhecia isso aqui, pensava que era um monstro terrível que ia sair dentro d'água. Tipo um dinossauro, né? É o Godzilla dos filmes. Aí quando a gente vai estudar, a gente sabe. São símbolos. E o povo não sabe. A velhinha, nós vamos virar assim. Eu não deixo a fé, assim, umas coisas pior do mundo. Pra gente não, beijo, é um animal. Inferno, é a esfera do mar, mulher. E ela só
É essa a ideia do povo. E essa ideia que em nossos dias muitos pastores incutem na mente do povo. Aí você vai pregar para ele Apocalipse 13, Apocalipse 14, as mensagens angélicas, ele não quer ouvir porque ele já tem medo, o pastor já botou medo nele já. Então nós que sabemos temos que aproveitar para nos prepararmos e para dizermos para o povo quem é essa besta, quem é essa imagem, que sinal é esse, qual é a segunda besta, o que, é que vai acontecer no futuro, porque está dito. Daniel e Apocalipse estão dizendo para nós. A irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos, eu não lembro bem a página agora, se não me engano é 385 parece. Ela diz que o livro de Daniel é uma profecia e o livro do Apocalipse é uma revelação. É por isso que o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, para que ele revelasse às igrejas as coisas que em breve devem acontecer. Era para alertar o povo. O povo tem Apocalipse em toda a Bíblia, mas parece que é como se fosse proibido ler, tivesse uma maldição para quem lê o livro. Para quê? Porque Satanás quer manter o povo ignorante desses acontecimentos. Mas então vamos entender. Terceira mensagem. Depois de duas primeiras mensagens que foram rejeitadas, houve duas primeiras mensagens: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem foi pregada pelos mileritas, pelos pioneiros adventistas. Essa mensagem foi pregada e foi rejeitada. As pessoas não reconheciam em Cristo como o verdadeiro Deus, como o Criador dos céus e da terra, como o grande juiz. Foram rejeitando por causa dos enganos que haviam, que já tinham sido introduzidos. Os enganos do papado haviam sido introduzidos nas igrejas, e o povo, quando viu essa mensagem, estranhou. Começaram a proibir o pessoal de estudar com Miller e seus companheiros. Essa mensagem aí é estranha, porque não veio deles. Não foram eles os pastores que deram a mensagem. Aí veio o outro, deu, eles estranharam. Aí o Senhor pegou e mandou a segunda, e disse: ó, caiu Babilônia, que deu a todas as nações de beber do vinho da ira da sua prostituição. Basicamente, Babilônia está enganando as nações, está enganando as igrejas. As igrejas estão rejeitando a Cristo como Salvador, porque estão indo na onda de Babilônia. E qual a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta. E vão, o que é besta? Aí a gente vai ter que sair do capítulo 14 e voltar para o capítulo 13 e ver o que é a besta, o que é a imagem da besta. Porque diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, é se receber isso, vem uma ameaça terrível. Nós vamos ler logo mais à frente. Você encontrou em muito? Isso. Olha, por favor. O catolicismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir a crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência,
a tão elevado preço comprada. E ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar a harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdo que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Ouvidam estas pessoas a pretensão de infalibilidade sustentada há 800 anos. Por esse altivo poder, longe de ser abandonada, firmou-se esta pretensão no século XIX de modo mais positivo que nunca antes, visto como Roma afirma que a Igreja nunca errou, nem segundo as Escrituras errará jamais. Como poderá ela renunciar ao princípio que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A Igreja Papal nunca abandonará sua pretensão à infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito, e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se lhes apresentasse? Removam-se as restrições, ora imposta pelo governo secular, reintegre-se Roma ao poderio anterior e de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. Mas se você pegar as igrejas ditas protestantes hoje, eles não sabem dizer que não. Eles não conhecem a história dos reformadores. E quando sabem, sabem muito raso. Se você pegar o texto chamado de Albigné, é um nome estranho, nome esquisito mesmo, que conta a história de Lutero, a vida de Lutero. Lutero diz claramente, está inclusive um grande conflito. Ele diz que antes ele acreditava que o Papa era o vigário de Cristo. Mas chegou um momento em que ele chegou a dizer que eu hoje creio que o Papa é o vigário de Satanás. Ele entendeu isso, ele percebeu. E os protestantes hoje, porque não pagam preço nenhum, não fizeram nada praticamente para obter uma Bíblia. Hoje em dia você pega, você vai na loja e compra. Antigamente você tem uma Bíblia, amiga, era escondido, e se alguém escutasse você falando em Bíblia, falou, então tem uma Bíblia em casa. Podia esperar que a guarda romana caia em cima, minha amiga. Aí era fogueira, se não se retratasse. Era fogueira, era decepada a cabeça, era crucificado. Tortura tinha de todo jeito. Naquele tempo era difícil, não sei se é porque eu morava no interior, só sei. Eu nunca na minha vida tinha visto uma Bíblia. A primeira Bíblia que eu peguei, tinha uma aí, era fácil não. Hoje em dia está fácil demais. Aí o que acontece? O que diz? O protestantismo hoje olha para o catolicismo com maior fervor do que em tempos passados. Porque em tempos passados os reformadores sabiam a dificuldade que era.
sabia o preço que tinha que ser pago, que deveria ser pago, para poder ter uma Bíblia. Para ter uma Bíblia. Estou falando nem pregar, né? Só para ter já era dificuldade. Aí o que é que os protestantes hoje fazem? Eles dão a mão para a besta. A mesma besta que, se eles discordarem no momento dela, ele manda matar. É só dar o poder para ela de novo que ela faz. Aí diz, não, mas é porque foi lá no passado, aconteceu por outros motivos. Meu amigo, mas se ela diz que é infalível, como é que ela vai dizer, não, a gente falhou? Oxe, aí vai contar a doutrina que diz que ela é infalível. Ela não vai assumir isso. Ela assume que mudou o mandamento, mas não diz, nós erramos. Então nós precisamos entender quem é essa besta. O que é essa imagem? Imagem da besta. Que sinal é esse? Sinal da besta. Para que eu não adore essa besta, não adore sua imagem e não receba o seu sinal. Porque se eu não souber quem é a besta, o povo vai acabar adorando mesmo sem saber. Vai acabar adorando a imagem mesmo sem saber. Vai dar minha mensagem. Né? Entendeu como é sério? Nós temos que saber quem é. Senão a gente fica alheio, não sabe onde é que vem. Só vou dar a mensagem se eu souber. Porque o mensageiro vai dizer assim, olha, se alguém adorar a Deus, vai receber a imagem. Melhor, e a sua imagem. Vai receber a marca, a lampada também. Um sinal na testa ou na mão, se tiver, vai levar as pancadas. As pragas, né? Então é aquela história. O terceiro anjo é representado aí pelo povo, mensageiros. E os mensageiros vão ter que saber quem é a besta para dizer para os outros, não adore ela. Vão ter que saber também quem é a imagem dessa besta. Aí realmente aponta para a Igreja Católica, não tem para onde correr não. Aí a imagem da besta são as igrejas protestantes que estão caindo no favor dela. Então se alguém adora a besta, ou os protestantes apostatados nas suas doutrinas errôneas, conforme a doutrina papal, que é o que se trata aí a respeito do sinal da besta que eles defendem, então nós não devemos ficar calado diante de uma situação dessa e dizer para o povo mesmo não adorar a besta e nem as igrejas apostatadas, porque senão vai receber as pragas. O domingo é de autoria total. Os protestantes apostatados também seguem o mesmo caminho. E os mensageiros vão dar uma mensagem dizendo que o sábado que é o seu sinal, né, faz parte do selo de Deus, porque o selo de Deus é a consolidação de toda a verdade, mas o sábado identifica o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus. Então, o sábado vai ser destacado, assim como o domingo vai ser um ponto para a gente também avisar o povo que é a marca da besta, e se alguém receber praga. É verdade. História da Redenção, página 379. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para levar a efeito a obra final da expiação, entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Vou só apontar um negócio aqui. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo, não é segundo os escritos, não é segundo os pastores não, viu? O pastor mais reconhecido na América Latina, vou falar o nome do cara, Wilson Paroski. É o pastor mais respeitado, tem mais respeitado do que o presidente.
na sociedade na América Latina. Ele diz que Cristo entrou no lugar santíssimo foi no 34. 31. Quando Cristo morreu. Morreu, ressuscitou, né, subiu ao céu, voltou, passou 40 dias com os discípulos, né? Aí subiu de novo, ele foi para o lugar santíssimo. Isso que é para fazer a unção. Ele usa textos que se você não juntar com outros, você cai. Porque se você ouvir um vídeo dele conversando com outro pastor, tal de Eleazar Domini, só ele citou um monte de texto. Só que ele disse assim, não, Estevão, quando viu Cristo à destra de Deus, ele citou, ele ficou no Santíssimo do ano 31 até o ano 34. Ele usa a referência, não, o trono de Deus no lugar santíssimo. Ele diz, calma aí, meu filho, tenha calma. Ele quer jogar Cristo direto para o lugar santíssimo. Eu não entendi. É como se Cristo fosse para o lugar santíssimo, voltasse para o lugar santo. Fosse para o lugar santíssimo, voltasse para o lugar santo. Aí em 1844 ele vai para o lugar santíssimo e para lá. O que você acha isso na Bíblia? O sacerdote ficava indo e voltando. Tem bem ruim. Quando Cristo entra no lugar santíssimo, ele entrega aos mensageiros a mensagem do terceiro anjo. E ele entra no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Não é só a igreja que está rejeitando essa data, não. Grupos aos montes estão dizendo, irmão, não foi nesse dia, não. Você pode fazer o que quiser, amigo. Você pode até que pó é pedra, que água é fogo. Mas está escrito, acabou. É só se a nossa fé for ficar sendo levada pela palavra dos homens. Mas está escrito a data, moço, como é que eu vou rejeitar? Está claramente 22 de outubro de 1844. Eu vou rejeitar isso como? Eles dizem que... Eu vi um comentário de um pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia, defendendo Parós. E ele disse que até debochou um pouco, né? Como é que quer dizer que Jesus Cristo entrou e ele não pode sair, só porque ele entrou. Agora vem a atribuição, né, do Espírito Santo, porque Cristo, o humano está lá, entrou, está lá, intercedendo. Agora o Espírito, que é o próprio Cristo despojado da personalidade, a humanidade independente dela, a sua presença está em todos os lugares, a sua onipresença. E aí eles fazem uma confusão, porque aí tem que ver a natureza de Cristo agora. Ela entrou lá, a humana entrou e assumiu o serviço, 22 de outubro de 1844. É assim que está escrito. Não, mas quer dizer que ele entrou e agora ele não pode sair para vir agora visitar a sua igreja. Sim, mas como Espírito. Agora não é assim como ele está pensando, não. Tá? E como Deus. Eles rejeitam porque não acha que se adapta ou é porque eles rejeitam? Eles rejeitam porque, na verdade, eles querem ter uma autoridade inquestionável. Se questionar, eles não aceitam, assim como os fariseus da época de Cristo. Cristo tinha a verdade, os apóstolos também. Aprenderam de Cristo, mas os doutores da lei não aceitavam. A história só se repete. Então o que acontece? Eles acham que a posição do doutor, né, é a correta e eles defendem. Aí eles vão enaltecer questões sobre doutrina, até orientam aqui um livro bom para se ler, como se a gente não conhecesse o questões sobre doutrina. 1956 e 1957, um ano anterior era uma coisa e é só estudar um pouquinho da história da igreja, que a gente não vai ser enrolado, não. Satanás
Ele vai tirar proveito disso. Deus levantou um povo e gostaria que os líderes ensinassem a verdade. Mas se eles não ensinarem a verdade, aí eles vão estar fazendo um trabalho para Satanás, não para Deus. Deus levantou a igreja para ser coluna e baluarte da verdade. Agora, se eles, lá na liderança, não tomar a posição direita, eles vão fazer o trabalho para Satanás. Olha só como a serva de Deus classifica a mensagem do terceiro anjo como a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Primeiro, ela alerta. É uma ameaça, claramente. Se alguém adorar a besta, é igual você falar isso para o menino, se você quer ameaça, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, vai pegar praga, resumindo. Mas nós precisamos identificar. Cristo entra no lugar santíssimo, ele manda a terceira mensagem angélica. As duas primeiras foram dadas antes de Jesus entrar. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, se ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, porque ele estava em outro lugar. E qual era o outro lugar que ele estava? No lugar santo. Por quê? Cristo morre na terra, que é o pátio. Ele morre aqui na terra. Quando ele morre, que ressuscita, ele vai para o céu. Certo? Ele volta, 40 dias depois, ele vai definitivamente. Ele começa um ministério. Onde é esse ministério? No lugar santo. O sacerdote fazia assim. Trabalhava no pátio, fazendo o sacrifício, colhia o sangue e ia para o lugar santo. O sacerdote fazia isso. No dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, ele faz isso aqui, ó. Ele entra no lugar santíssimo, porque até então ele fazia o trabalho do sacerdote no lugar santo. Em 22 de outubro de 1844, ele entra no lugar santíssimo para realizar a obra final da expiação. Quando ele entra, ele manda mensagem para o seu povo. Ele diz: agora é a última mensagem de misericórdia. Ou seja, está perto o dia de eu voltar. Porque quando chegava o dia da expiação, o dia para a festa dos tabernáculos estava bem pertinho. O dia da expiação era no 10º dia do 7º mês. No dia 15 era a festa dos tabernáculos. Pouco tempo depois já. E essa festa dos tabernáculos era um tipo apontando para a nossa redenção final. Quem leu ali o Patriarcas e Profetas, tem um capítulo chamado As Festas Anuais. Depois da expiação vem a festa dos tabernáculos, dando um indicativo para nós da redenção do povo, do resgate do povo. Então Cristo entra no lugar santíssimo e manda a última mensagem de misericórdia ser dada ao mundo. Quando ele chega diante da arca e vai interceder pelos seus, pelos santos, para aqueles que o aceitaram. Ele vai analisar caso a caso. Aí ele manda a última mensagem. Essa é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14, versículos 9 até o 12. Seguindo imediatamente a esta proclamação, o que é que acontece? João, o profeta, vê Jesus, o Filho do Homem, vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Interessante é que tanto o Pentecoste, as 7 festas anuais, Páscoa, Pão Ázimo, tinha Pentecoste, se eu esqueci de algum, Páscoa, primícia, Pentecoste, Pão Ázimo, festa das trombetas, depois a festa da expiação e depois a dos tabernáculos. Seguindo imediatamente esta proclamação, a mensagem do terceiro anjo, o profeta viu o Filho do Homem vindo em glória para ceifar. O Pentecoste era chamado de festa da colheita. Mas sabe o que é interessante? A dos tabernáculos também era chamada de festa da colheita. Ceifa. E a festa dos tabernáculos, festa da colheita, era justamente depois da festa da expiação. Cristo sai
do santuário, terminou a expiação, em breve ele volta para realizar o antitipo da festa dos tabernáculos, que é a colheita. Defendendo com unhas e dentes, quando esse outro pastor que você citou inicialmente prega que a morte de Cristo, segundo o que está lá naquele livro lá, que você acabou de citar, questões sobre doutrina, diz que a expiação ela foi completa na cruz. Então é aquela história, a irmã White ela diz para nós entendermos a obra da expiação. Só assim nós vamos ter uma ligação bem direta com Cristo, né? E assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final, olha a questão da completa, nós temos que entender como é que ela é completa lá na cruz do Calvário. Se ela está aqui no final e está aqui num serviço sacerdotal de obra final de expiação. E os pioneiros, eles não criam como criou hoje. Eles dizem que uma coisa era a morte da vítima, outra coisa era a expiação. A expiação só era concluída quando entrava lá nos compartimentos do santuário com sangue. Logicamente, quando as pessoas dizem que a morte de Jesus foi completa no que diz respeito à expiação, então eles se descansam e não querem agora buscar compreender o trabalho final de expiação. E diz que exatamente esse trabalho é tão importante como a primeira. A morte da vítima é importante, que é a morte de Cristo, representada agora. É tão importante a segunda parte do plano como a primeira. Então significa dizer que para dar prosseguimento na segunda parte, logicamente, tem que ter a primeira. E essa primeira parte foi feita completa. Mas para dar continuidade na segunda, que há uma obra final da expiação a ser feita. Assim como era no serviço tipo, nós temos que entender, senão nós não vamos conseguir entender. Porque primeiro o bode era morto e depois precisava do sacerdote para entrar no compartimento. Não é diferente não, nesse trabalho atual, nesse trabalho presente que está sendo realizado por Cristo. Então muitas coisas que parecem direito está errado. Muitos doutores que acham que estão certos se encontram no erro. Verdade. Isso não é só em relação ao coronavírus não, né? Isso não é só em relação ao coronavírus não. Doutor de medicina e doutor de outras coisas hoje em dia estão pisando na bola. Se deixam levar pelo título que tem, pela honra que recebe, e acabam dizendo coisas muitas vezes para serem admirados. Coisas que ninguém sabe. Muitas vezes porque não é verdade, não é. Para encher a honra deles, né? Então, os irmãos entenderam aqui? Quando Cristo entra no lugar santíssimo, ele manda a mensagem para o povo, dizendo que se o povo adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa, na fronte ou na mão direita, eles receberão as pragas. Seguindo imediatamente a esta proclamação, a essa mensagem, João vê o Filho do Homem vindo em glória para colher os santos. Irmão, e o joio é cortado, atado em feixe e botado para queimar. Mas os santos são colhidos e levados para o celeiro celestial. Esse é o antitipo da festa dos tabernáculos. Quando encerrar a obra de expiação de Cristo, vai vir essa outra. Aí está decidido o destino. E aí o povo acha que não tem mais santo, né? O povo acha que não tem santo, não tem capacidade de ter santo. Tem. Hoje em dia, muitas vezes por nós, isso aqui é importante entender. As pessoas, por não conseguiram olhar para uma pessoa e ver a perfeição, ele não quer chamar de santo. Mas deixa eu dizer, irmão, quem está em santificação é um santo. Tá bem? E se não santificar ninguém, então foi embora. Nós estamos nos santificando. Quando chegar, nós estamos basicamente na última geração. Cristo está voltando já. A última geração vai apresentar um caráter
perfeita, ela vai chegar no ápice da santificação, vai completar. Houveram outros cristãos no passado, muitos na verdade, que alcançaram a perfeição cristã também. Agora outros estavam caminhando para a perfeição. Estavam se santificando. Cristo chama de santos, o pastor Prescott diz que Cristo chama de santos não somente os que alcançaram a perfeição já, mas os que estão no processo, a cada dia vencendo o pecado, cada dia vencendo eu. Isso é santificação. A esses ele também chama de santos. Não vou chamar o irmão de santo não, porque o irmão não é perfeito. Mas está santificando? Tá, então é um santo. Eu vou chamar de santo é uma pessoa que não está santificando. Quando nesse caso, é por isso que os pastores dizem que pode salvar o pecado e a mão. Rapaz, eu fiquei encabulado como é que esse homem fala tanta asneira. Eu vou dizer, é sério. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez. Eu achei bonito essa versão da King James. A enorme diferença. A versão normal de só diferença. É a enorme diferença entre o justo e o injusto. Entre os que servem a Deus e os que não servem. A diferença será muito grande. Deixa eu destacar aqui, irmão Maurício, a fé dos adventistas antes de 1956, 1957, passaram a pensar diferente. Olha o que está escrito na revista Adventista do Sétimo Dia de 1956. Um material, inclusive, que foi colocado nessa revista, já tinha se repetido, ou seja, já tinha acontecido no passado eles colocar esse material com a aprovação da irmã Ade. Crozier, o Croze, colocou esse material, inclusive com a aprovação da irmã Ade, dizendo que a morte de Cristo era uma coisa, a expiação era depois que ele entrava, o sacerdote, com o sangue da vítima. Que a vítima que era morta lá no pátio representa o Cristo na cruz do Calvário. Mas agora a expiação só seria feita após aplicar o sangue. E era assim que eles faziam, aplicavam assim a compreensão. E aí em 1957 mudou o pensamento. Agora era assim. Olha só isso aqui. Alguns itens foi escrito, e no primeiro item diz o seguinte: uma coisa era a morte da vítima. Só para que a gente entenda, porque a expiação é um assunto que realmente cada um de nós deveríamos entender. Aí aqui os adventistas, em 1956, através da revista oficial da igreja, esse item está dizendo, o primeiro item, que uma coisa era a morte da vítima, a outra era a expiação. São duas coisas diferentes. Agora, como é que na cruz de Calvário foi completa? Perfeita. Foi, mas tinha que dar continuidade. Ali era o início da coisa. A expiação propriamente dita não era a morte de Cristo. Agora, da morte de Cristo se fazia necessário para fazer com seu sangue a expiação. Tem que entender em que sentido ela foi completa. Então, uma coisa era a morte da vítima e outra coisa era a expiação. Então, uma coisa era a morte de Cristo, conforme o entendimento dos pioneiros, e outra coisa era a expiação que Cristo iria fazer como sacerdote. Aquela que se fazia no pátio, fora das dependências do tabernáculo, que ali representa a morte da vítima, e ao passo que a outra, que a expiação, tinha o lugar dela lá dentro do santuário.
Era assim que cria a igreja, né? Assim, tanto no tipo como no Antigo, tanto no serviço do passado, no Antigo Testamento, como depois que chegou, agora encontra o Antigo, Cristo, o Cordeiro de Deus, fora morto fora da cidade, no Calvário, representando o serviço típico. Que isso aí era o verdadeiro que a qual os outros apontavam. Era assim que os pioneiros defendiam. Então, era o seu sacrifício na cruz, né? Era o seu sacrifício. Mas não a expiação. Por quê? Porque se a expiação fora feita no Calvário, como querem alguns, em nossos dias alguns querem, alguns doutores querem que seja, então, por quem for ela feita a expiação? Se a morte de Cristo no Calvário foi a expiação feita, então quem fez? Não é interessante essa pergunta dos pioneiros? Então, o trabalho de expiação é a atribuição de um sacerdote. Porém, quem nessa qualidade teria oficiado lá no Calvário? Quem? Se Jesus era a vítima e ele mesmo é o sacerdote e sumo sacerdote. Os executores de Cristo eram soldados romanos. E judeus ímpios não eram sacerdotes. Portanto, no Calvário não houve expiação. Mas houve apenas o sacrifício do Cordeiro de Deus. Perfeito. Se não fosse perfeito, não dava para salvar a humanidade. Realmente foi perfeito, completo. Você tem que entender o sentido, tá? Né? Desse completo. Esse foi o primeiro item, só para vocês verem como pensava a Igreja Adventista acerca desse assunto. Olha como é importante, os mensageiros dessa mensagem. Eles não vão se confundirem. A morte da vítima não construía ipso fato a expiação. O pecador matava a vítima, depois de que o sacerdote é que tomava o sangue dessa vítima que fora morta, aí para fazer a expiação. Olha como é claro. Claro. Num terceiro item é dito: Cristo fora designado sumo sacerdote. E ele só podia ser sumo sacerdote após a ressurreição dele. Aí subir ao céu, entrar no lugar santo, fazer o trabalho de sacerdote. Depois, conforme a irmã White diz, 22 de outubro de 1844, ele passou do lugar santo para o Santíssimo, passou a fazer o trabalho de sumo sacerdote, porque ele foi o designado para isso. E na cruz do Calvário, quando Cristo morre na cruz do Calvário, nós não cremos em pessoa depois, na hora que morre, ela na imortalidade da alma. Cristo morreu às 3 horas da tarde da sexta, passou o sábado inteiro na tumba. Ao terceiro dia foi que ressuscitou conforme o que estava escrito. Então foi feito por que essa expiação na morte, lá na cruz? Realmente os pioneiros estavam certos. Ele, Cristo, foi designado como expiação. Se é para fazer a expiação, e por que foi feito na cruz do Calvário? Foi ele que morreu lá na cruz do Calvário. Mas ele foi designado para fazer a expiação. E como é que na cruz do Calvário foi feita a expiação completa? Se Cristo está hoje intercedendo por nós,
fazendo a expiação? E certamente ele só poderia ter feito após a sua ressurreição. Não podia fazer expiação antes da ressurreição. Olha como é claro. Isso aqui é a aprovação da irmã Light. Isso aqui, Crozier, ele conhecia bem esse assunto. E a Ellen White aprovando. Tá? E hoje alguns doutores não pensam assim, né? E diz ele aqui que nós não temos notícia de que tinha, após a ressurreição, feito na terra algo que pudesse ser denominado expiação. Mesmo depois que ele ressuscitou. Se tem notícia na terra que ele foi sumo sacerdote na terra, né? Aqui na terra ele nem sacerdote foi. Então, concluir aqui para o Maurício fazer a conclusão dele. O quarto item diz que a expiação fazia-se no santuário, conforme Levítico 16, verso 11, 18 e 27. A expiação se fazia no santuário. Tá? Mas no Calvário não era tal lugar para fazer a expiação. Nem no tipo e nem no antitípico. Porque um apontava para o outro. Como é que agora a denominação mudou as doutrinas? E agora nós somos obrigados a mudar junto? Quem tem entendimento, escute o que o Espírito tem para dizer para a igreja. Amém. Glória a Deus. Agora, porque nós temos Bíblia, Espírito de Profecia, Escritos Pioneiros, a história, né? Tudo em favor da verdade. Vamos apresentar aqui agora, irmãos. Identificar quem é a besta. Que a ameaça é essa. Se alguém adorar a besta. Depois eu vou para as outras partes. Viu? Mas quem é essa besta? Vamos olhar isso aqui, besta você está se referindo. A primeira besta de Apocalipse 13. A besta semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E 10 diademas. Ou seja, um diadema em cima de cada chifre, tá? Pela primeira besta é representado o quê? A igreja de Roma. Antigamente falava mais claro, viu? Igreja católica. Agora é a igreja de Roma. Que é isso aqui é um acordo que os adventistas não ser mais chamados de seita. Aí repartiram o nome da igreja católica para ficar assim menos ofensivo. Porque nós não chamamos vocês de seita, né? Pela primeira besta é representada a igreja de Roma. Eu queria que vocês atentassem com detalhe aqui. E o que é a igreja de Roma? Uma organização eclesiástica revestida de poder civil. É isso que é a primeira besta. A igreja de Roma, a igreja católica, que é uma igreja, obviamente, eclesiástica, eclesia, do grego, igreja, revestida de poder civil, ou seja, ela não atua somente na esfera religiosa. Não fala o que é doutrina, não dá interpretação, não é só isso. Ela também diz o que é crime. Porque uma coisa é dizer o que é pecado. Pecado é de natureza religiosa. Você não vê no Congresso o povo dizendo que isso aqui é pecado. Você não vê. Devolver imposto, ele fala, devolver imposto é pecado. Ele diz, não devolver imposto é crime. Tá? Então, ela é uma organização eclesiástica revestida de poder civil. É igreja e Estado, tudo junto. Tendo autoridade para punir todos os dissidentes. E quem deu isso aqui para ela? Roma. Só que a Roma Imperial deu para a Roma Papal a autoridade para punir todos os dissidentes. Agora ela tem autoridade religiosa. Na autoridade religiosa, os papas, os sacerdotes, tinham autoridade de dizer assim, ó, você está excomungado. Né? Você está fora da igreja, não pode mais congregar com a gente não. Agora, com a autoridade civil, ele podia dizer, prende, toma a casa, queima a casa dele,
mata. Porque esse é o poder civil. O poder religioso não podia dizer isso, não. O poder civil pode. Os julgamentos em Israel eram feitos pelo poder civil, né? O Senhor delimitou lá o juiz de Israel e disse: isso aqui decide a questão. Poder civil. Poder de Estado. Então, quem é a primeira besta? A Igreja de Roma. Organização eclesiástica revestida de poder civil. Atenta para essas características aqui, ó. Organização eclesiástica revestida de poder civil. E quem é a imagem da besta? A imagem da besta está aqui, ó, declarada em Apocalipse 13, versículo 14. Falando da segunda besta. A besta que tinha chifres como chifres de cordeiro, né? Bem pequenininho. Essa besta enganava os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. E o que é imagem? Imagem é algo parecido, para a gente saber. Você sabe o que é a besta? O papado. Organização eclesiástica revestida de poder civil. E o que é a imagem da besta? A imagem da besta representa outra, olha como é que a gente fala, outra corporação religiosa. Mas por que ela diz outra? Porque a besta é uma organização religiosa. É uma organização eclesiástica, religiosa. Revestida de poder civil. A imagem da besta representa outra corporação religiosa revestida de poder semelhante, poder civil. É isso que é a imagem. É como se você olhar para um pai e para um filho e diz assim, ó, esse menino aqui é a imagem do pai dele. Só isso. Aí quando é que a imagem da besta se forma? A formação dessa imagem é obra dessa besta, a segunda besta de Apocalipse, com chifre de cordeiro, cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos da América, a nação onde Ellen White e os primeiros nasceram. Quem é que forma a imagem? É a segunda besta, em honra à primeira besta. Então, a imagem é da primeira besta. A imagem da besta é uma organização eclesiástica revestida de poder civil, como é a primeira besta. Então, irmão, quem é a imagem da besta? Tem que ser algo parecido com a Igreja de Roma, com o papado. Se não for parecido com o papado, não é imagem. É como dizer que o Vasconcelos é a imagem maior. Entendeu? Você tem que colar e tem que ver a semelhança. Aqui pode ser encontrada a imagem do papado. Eu quero saber o que é a imagem da besta. Se a besta é o papado. O que é a imagem da besta? Quando as igrejas, organização religiosa do nosso país, ligando-se em pontos comuns de doutrina, ecumenismo, que lhes são comuns, é dizer, rapaz, estou crendo domingo, eu também creio, vamos embora se juntar. Estou crendo a Trindade, também creio, vamos se juntar. Isso é ecumenismo. Não, mas eu creio no negócio aqui que tu não crê, não esquece aí, põe de lado. Ecumenismo. Quando essas igrejas se ligarem em pontos comuns de doutrina, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Irmão, mas ele não tem poder civil, mas ele domina o poder civil agora. Porque as igrejas, quando os candidatos, o pessoal se candidata para político, vão para onde? Vão para as igrejas, pedem público. Ô irmão, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu dei minha vida para Ele. Né? Das igrejas você já viu. Já vi o pessoal dizendo aqui que os prefeitos têm nos acampamentos da igreja adventista, né? Para falar. Por quê? Porque o poder civil sabe a importância do poder religioso. E agora o poder civil fica na mão do poder religioso. Porque o poder religioso diz, ó, se tu não apoiar esse decreto nosso aqui, essa nossa vontade, nós não votamos em ti não. Tu vai perder a eleição. O pastor Lodbolo, no livro O Grande Movimento Adventista, ele cita um acontecimento desse. Eu li e esqueci os detalhes desse acontecimento. Ele disse que foi ter tipo uma feira de livros e o pessoal, que não era adventista, fez um protesto terrível, se juntou, foram
pegar o pessoal lá da cidade, né, os políticos da cidade, e pressionaram eles para que eles impedissem, né, os adventistas de abrirem a feira no domingo. E conseguiram. Foi um monte de adventista preso, parece que foi 24, se não estou enganado. Ele contou a história disso aí. Aí você tem só uma sombrinha do que vai acontecer. Então, o que é a besta? Papado. Igreja Católica. O que é a imagem da besta? É o protestantismo guiando o poder civil, o poder civil faz a vontade dele. É o que Roma fez na Idade Média. Ela sendo uma organização religiosa, dizia quem morria, quem ficava vivo, quem tinha casa, quem não tinha. Era assim, dizia, ó, vamos matar aqui. O imperador não se metia não, porque o imperador sabia da autoridade do Papa e da influência dele. Ele, rapaz, se eu me meter com o Papa, aí os católicos não vão me apoiar, porque o imperador não era por voto, né? Mas tinha que ter apoio para a guerra, para não ter revolta. Aí tendo o apoio do Papa, o Papa dizia, ó, vamos apoiar o imperador, porque o imperador é do nosso lado. Tá? Vamos ficar na calma, se ele precisar de alguma ajuda, nós ajuda. Ele deu poder para nós. Então, a imagem da besta é o protestantismo apostatado. Tanto a primeira besta como a imagem da besta são dois sistemas de religião falsos, todos dois. Nós não estamos falando de pessoas, de indivíduos, não, em si. Do Papa eu falo. Ah, porque a pessoa é um católico e está perdido. Não, meu amigo, ele pode se arrepender e pode se aceitar a mensagem e se salvar. Mas e o sistema, o catolicismo? Está perdido. Esse aí está entregue. Irmão, eu sou protestante, estou perdido. Não, meu amigo, te arrepende e te converte. Mas o protestantismo apostatado vai para o fim, vai para a perdição. Entendeu? Nós estamos falando do sistema. As pessoas em si podem se arrepender, mas o sistema está fadado. O papado vai para a perdição, está escrito. Apocalipse 17. Vai para a perdição. E o protestantismo, que se apostatou, parou de protestar, vai para a perdição também. Isso aí não é falar mal dos outros, não é falar a verdade. O papado vai, o protestantismo vai. Todo lugar onde um homem começou a reger sem a sabedoria de Deus, vai para a perdição. Não importa quem seja que esteja dirigindo, não. Vai para a perdição. Apocalipse 13:16. Faz que a todos, pequenos e grandes. Aqui tem dois sentidos, viu? Pequenos e grandes, aqui também é importância, viu? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Eu vou resumir isso aqui para a gente fechar. Mão direita é indicativo de trabalho, labor, serviço. Hoje em dia, raríssimo vai ter um serviço que você não usa as mãos. Para cometer o serviço, você tem que, de alguma forma, usar a mão. Trabalho. Mãos. A grande maioria da população também tem essa questão, é desta. Ou nas suas testas. Testa, o que é que tem logo de trás do... A gente chama de lobo frontal. Aqui, ó. Tem a fronte, logo atrás, o cérebro. Querendo tomar as decisões. Onde nós fazemos as escolhas. Então, isso. Deve estar a sede das decisões. A sede da razão, a sede da emoção. Aqui é trabalho e aqui é escolha. É decisão que a gente faz. A segunda besta impõe esse decreto para honrar a primeira, forçando o povo a não somente deixar de trabalhar no domingo, mas também santificar, escolher ele, deixando para trás o sábado do Senhor. É aí que a gente tem que estar atento. Ó, os Estados Unidos, resumindo bem facilmente, os Estados Unidos vão fazer uma imagem para a primeira besta. Essa imagem é o protestantismo apostatado. A besta é o papado. E a marca é o domingo.
quando os Estados Unidos forçar o povo a guardar o domingo, você diz, opa, a profecia está se cumprindo. Os outros não vão saber não, muita gente vai ficar voando. E vamos ser nós que vamos dizer, ó, você está cumprindo a profecia. Você já leu a marca da besta? Essa aqui, ó. Presta atenção. Aí o povo vai ficar atento para poder fazer a decisão deles. Aí, a partir desse momento, se eles escolhem guardar o domingo, eles recebem a marca da besta. Então, no nosso decreto, eles receberam a marca da besta. Até então ninguém recebeu. Mas quando virar decreto, recebe. Aí nós temos que estar pronto para poder dizer quem é besta, quem é marca da besta, quem é imagem da besta. Que nós sejamos o povo que venhamos a ler essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus Jesus, te louvamos, Deus eterno, Deus poderoso, pela tua maravilhosa palavra que alimenta o nosso espírito e nos prepara para os dias que estão à nossa frente. Obrigado, Senhor, por nos alertar. Obrigado pelo conhecimento, pelo privilégio, pelas altas honrarias que o Senhor tem concedido ao teu povo nesses últimos dias, por este conhecimento diferenciado, Senhor, que temos em nossas mãos. Que este conhecimento possa ser posto em prática, que possamos viver a tua mensagem, que possamos também transmitir ao mundo segundo a tua vontade. Que possamos receber de ti a coragem e os atributos que vêm de ti, Senhor, para que possamos realmente cumprir a tua obra. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, dá-nos uma boa noite, a tua santa paz, que sejamos em tudo obedientes a ti para a glória do teu nome. Amém.